Estamos de volta. Ordem de grandeza é o nosso papo. Ordem de grandeza já apareceu no Enem, uma questão que trata assim da gente poder imaginar um valor meio que arredondado. Tem que saber comparar, mas existe uma técnica para trabalhar a ordem de grandeza. Existe uma técnica para isso. Então a gente tem que seguir a técnica para não ser chute quando a gente fala de ordem de grandeza. Bom, como é que funciona essa tal de ordem de grandeza? Bem, vejamos. A primeira coisa que eu vou ter que fazer com um determinado valor é escrevê-lo na forma de notação científica, tá? Então, conforme a gente viu na aula passada, eu vou ter que escrever o número na forma de A vezes 10 na B, tá? Sendo que o A é maior ou igual a 1 e menor que 10. E o B é um número inteiro. Tá, tranquilo, sem problema maior. O meu segundo passo vai ser analisar o valor do A. E aí eu vou ter um problema. O valor do A vai ser uma referência para mim. Se o A for maior ou igual a 3,16, se o A for maior ou igual a 3,16, eu vou pegar aquele expoente que eu tenho lá na potência de 10 e vou acrescentar uma unidade. E a nossa ordem de grandeza, que eu vou chamar de OG, vai ser a potência de base 10 elevado a esse expoente B acrescentado de uma unidade. Essa vai ser a ordem de grandeza daquilo que eu vou estar medindo. Tá? Agora, se o A for menor que 3,16, eu vou pegar o expoente B, que eu tenho na potência de 10 da notação científica. Lembra que primeiro eu tenho que escrever na forma de notação científica. E aí a ordem de grandeza daquilo que eu estou medindo vai ser 10 elevado exatamente ao expoente B. A gente sabe que melhor que palavra é o exemplo. Então, dito isso, vamos fazer uns exemplos. Vamos fazer uns exemplos aqui. Eu tenho, então, para obter a ordem de grandeza, o que eu vou ter que fazer? Vou pegar um exemplo 1 aqui. Tá? Vou até botar unidade de medida para ficar mais racional ainda o que a gente vai dizer. Eu tenho aí 237,6. Vamos dizer que isso aqui seja metros. Tá? Qual é a ordem de grandeza de 237,6 metros? O que eu tenho que fazer primeiro? Escrever na forma de notação científica esse valor. Então, vai ficar um valor A multiplicado por 10 num expoente B. Então, para isso eu tenho que deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Vou ficar então com 2,376. Quantas casas a vírgula foi para a esquerda aqui? 2, né? Como a vírgula foi para a esquerda, eu vou ter que aumentar o expoente. Ó, eu diminuo no valor aqui, ó, eu aumento no expoente. Foram quantas casas? 2. Então, expoente 2. Vou levar a unidade aqui. Transformei em notação científica. Qual o meu próximo passo? O meu próximo passo é pegar este valor que está aqui, vou chamá-lo de A, esse é o A, e vou comparar o A com o valor 3,16. Ele é menor que o 3,16, certo? Então, na hora que eu vou estabelecer a minha ordem de grandeza para este valor, eu vou pegar a potência de 10. Como este valor é menor que 3,16, eu vou pegar o expoente que está aqui e vou manter. Ó, e mantenho. Quando é menor que 3,16, eu mantenho o expoente que eu tinha. Então, qual é a ordem de grandeza dos 237,6 metros? É 10 na 2 metros. Então, falar 237,6 metros tem uma ordem de grandeza de 100 metros. 10 na 2 metros. Vamos pegar um outro exemplo? O exemplo 2, vou até usar a mesma unidade de medida. 7.982,3 metros. Qual a ordem de grandeza dessa metragem? O que eu tenho que fazer primeiro? Escrever na forma de notação científica. Então, eu vou ter 7,982,3. Eu vou ter que fazer a vírgula ficar entre o 7 e o 9, então a vírgula sai daqui e vem para cá. Ela se desloca para a esquerda 1, 2, 3 casas. Então, eu vou botar aqui a minha potência de 10, 3. É positivo, eu diminuí este valor, ó, eu aumento no expoente. Esquerda para cá, aumenta no expoente. Mantenha a unidade de medida. Fiz a transformação na notação científica. Bom, agora então eu vou comparar o meu A, certo? O meu A aqui eu vou comparar. 7,9823 é maior
ou igual a 3,16, certo? Como ele é maior que 3,16, na hora de escrever a ordem de grandeza dessa medida, eu vou pegar a potência de 10 que eu tinha e vou somar uma unidade, porque o A é maior que o 3,16, eu somo uma unidade, então a ordem de grandeza aqui vai ser 10, 3 mais 1 é 4, 10 na 4 metros. Então, 7.982,3 metros tem a ordem de grandeza de 10 na 4 metros, que é a mesma coisa que 10.000 metros. Essa é a ordem de grandeza. Então, se eu estou me referindo a medidas de comprimento, trabalhando com ordem de grandeza, 237,6 metros tem ordem de grandeza de 100 metros. E 7.982,3 metros tem ordem de grandeza de 10.000 metros. É assim que eu faço a conversão. Vamos pegar um outro exemplo. O exemplo 3, tá? Eu tenho ali 0,0021. Vamos dizer que isso aqui seja litro, tá? Bem pouquinho, né? 0,0021 litro. Tenho que transformar isso aí em notação científica, então vai ficar, tá aqui, só para não parecer que é 1000, né? 0,0021 litro. Eu vou ter que colocar a vírgula entre o 2 e o 1, certo? Para isso eu tenho que deslocar a vírgula para direita. Quantas casas a vírgula andou para a direita? 1, 2, 3. 3 casas. Então a minha potência de 10 vai ser 3, certo? Mas como eu desloquei para a direita, eu diminuo. Então o expoente entra negativo. Litro. Então está aqui a minha potência de 10. Agora sim eu posso fazer a análise da ordem de grandeza. E como é que eu faço essa análise? Eu olho quem está aqui, que é o meu A, e comparo esse A com o 3,16. Quem é o A? É o 2,1. 2,1 é o que do 3,16? É menor. Se ele é menor, a ordem de grandeza que eu vou ter aqui, vai ser a potência de 10 que eu tinha antes, com o expoente que eu tinha antes, litros. 10 na menos 3 litros. Essa é a ordem de grandeza de 0,021 litro. 10 na menos 3 litros, ou 1 milésimo de litro, 1 mililitro. Tranquilo? Vamos pegar mais um exemplo. Mais um exemplinho aqui. 0,0752. Exemplo 4, 0,0752. Vamos chamar de litro aqui também, é isso, né? 0,0752. Tá. Vamos fazer a vírgula andar então para onde? Eu tenho que levar a vírgula entre o 7 e o 5 para ficar na notação científica. 7,752 litros. Tiro o litro porque não acabou, não é igual, tá? Eu estou fazendo notação científica vezes 10. Qual vai ser o expoente aqui? A vírgula andou 2 casas para direita, certo? 2 casas para direita diminui, menos 2 litro. Bom, agora eu quero avaliar a ordem de grandeza. Como é que eu vou avaliar a ordem de grandeza? Eu vou pegar o A que está aqui, o A que multiplica a potência de 10. Como esse A é maior ou igual a 3,16, a ordem de grandeza vai ser a potência de 10 que eu tinha antes, 10 na menos 2, acrescida de uma unidade. Então, a ordem de grandeza vai ser 10 na menos 1 litro. Então, 0,0752 litro tem ordem de grandeza de 10 na menos 1 litro. Ou 0, na ordem de 1 litro, né? 0,1 litro, mais ou menos isso aí. Perto de 10 na menos 1 litro. Tranquilinho? Porque seria 10 na menos 2 somado com 1, 10 na menos 1. 10 na menos 1 é 0,1. Está bem mais pertinho de 0,1 do que de 0,01. E bem ainda, a dúvida que pode surgir é por que escolheram 3,16, né? Bom, já teve várias formas de estabelecer a ordem de grandeza, essa aqui é a mais aceita, tá? Para saber quando eu tenho que estabelecer uma ordem de grandeza, eu vou pensar no A, né? O A tem que ser um valor que é igual a 10 na 0 e o 10 na 1. Esse é o A, né? Tem um valor que está entre esses dois aqui.
A maior ou igual a 1, menor que 10. Ó. Isto aqui é 1, isso aqui é 10. Então, para estabelecer o padrão para aumentar ou diminuir a ordem de grandeza com o expoente, o que se estabelece aqui? O que se estabelece aqui é o seguinte: a média geométrica entre esses dois valores. E como é que eu vou estabelecer a média geométrica? Eu vou multiplicar um extremo pelo outro e vou extrair a raiz quadrada desse produto. Isso dá a raiz quadrada de 10, que é um valor aproximadamente igual a 3,16. Então, por isso, o meu padrão fica no 3,16. É aí que vai definir se eu vou acrescentar uma unidade no expoente ou vou manter o expoente sem nenhuma alteração. Certo? Ordem de grandeza, dá uma lida, dá uma estudada. A gente tem algum exercício, vai estar indicadinho aí para ti, para tu poder trabalhar no próprio livro. Tá legal? Segue com a gente, tem mais coisa para a gente estudar aí. Vamos vencer essa parada toda aí, esse período aí que a gente está meio enclausurado, aí para poder vencer esse ano, que é um ano importante para vocês, ano de Enem, ano de vestibular, mas tem que ter saúde em primeiro lugar para todo mundo, né? Segue lá.